Fala turma, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Alexandre Siqueira e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como montar uma carteira de ações. O que é interessante você fazer e o que não é interessante você fazer e os maiores erros aí dos investidores. Vai ser uma aula totalmente prática, onde eu vou mostrar aqui na prática para vocês, né, algumas ideias para você como investidor iniciante conseguir montar sua carteira de ações e começar a investir, beleza? Então, já peço que você deixe aqui o seu comentário, né, do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva também, porque dá trabalho para fazer esse tipo de conteúdo, né, e é uma forma aí de você estar retribuindo, né, esse conteúdo, beleza? Então vamos ao vídeo. Turma, eu estou aqui no site do TradingView, tá? Só para ter uma tela. E aí aqui eu selecionei aqui as ações de alto dividendo, só que antes da gente começar a falar do mercado, né, falar da carteira, eu vou comentar com vocês alguns pontos que a gente precisa ter no momento de como montar uma carteira de ações. O que eu mais vejo no momento que eu estou atendendo, né, algum investidor, vendo alguma carteira, é que a turma ela seleciona muitos ativos, muitas das vezes não tem muito racional por trás, não tem um setor por trás, né? Não leva muito em conta essa situação de time gráfico de compra. Infelizmente, né, a gente tem no YouTube, em outras redes, muitos influenciadores fomentando, dizendo que análise técnica não é nada e tudo mais, e mal sabem eles que existe uma certificação, né, para a pessoa ter esse conhecimento, ter todo esse tipo de análise. Então, não pode confundir análise fundamentalista com análise técnica. Então, pessoal, quando você vai montar sua carteira, né, de ações, aí, né, você como investidor, você tem que levar 6 pilares, certo? Em consideração. E eu listei eles aqui, tá? O primeiro é o planejamento financeiro, tá? Por que planejamento financeiro, Alexandre? O que eu mais vejo são investidores começando a fazer um investimento dentro do mercado, porém não tem uma reserva de emergência, não tem uma situação financeira saudável, e aí acaba que quando o mercado cai, né, porque renda variável, a gente fala de bolsa de valores, ele vai ter oscilação, tanto para cima quanto para baixo, ele, né, sente aquilo ali mais na pele, porque ele precisa daquele recurso, e muitas das vezes quando acontece uma situação emergencial, né, dentro da vida dele, ele tira aquele recurso, né, e aí acaba saindo, desconfigurando a carteira, né, e perdendo times aí. Então o primeiro ponto é você tem que ter um planejamento financeiro, tá? Aqui a gente não vai abordar planejamento financeiro e sim como você montar a carteira. Só que antes de a gente começar a investir, a gente tem que estar com a nossa base sólida. Como eu comento, né, quando você vai investir, sempre falo, né, quando a gente vai investir, pessoal, não é uma corrida de 100 metros, né? Que a gente não está falando de day trade, de operações de scalping, operações curtas, a gente está falando de operações de longo prazo. E aí é diferente uma corrida de 100 metros para uma maratona. O que um maratonista ele tem em comum com quando você vai fazer investimento em ações? A primeira coisa, ele tem o preparo físico, que nesse caso você tem que ter preparo financeiro, ou seja, planejamento financeiro, né? Sem a base você não vai conseguir correr essa corrida. A segunda coisa, ele tem planejamento, né? Estratégia no momento de seguir, não sai correndo de qualquer forma, né, até a corrida, né? Seguindo de qualquer jeito ali. Então, o que eu mais vejo, a turma não tem planejamento financeiro, não tem um planejamento legal e não tem um planejamento da estratégia que ele vai seguir, né? E é isso que a gente vai conversar aqui. E a terceira coisa é que o maratonista é paciente. E você, como investidor em bolsa, também tem que ser paciente, né? Porque você está numa corrida longa, entendeu? Uma corrida longa. Então, o primeiro passo é o planejamento financeiro. O segundo passo, né? A gente até comentou aqui da situação de planejamento da estratégia, é você definir se você quer uma carteira de ações com objetivo em crescimento, ganho de capital, ou se você quer uma carteira mais focada em dividendos. E aí, com base nisso, você vai selecionar os setores, quais setores que têm um potencial maior de crescimento, qual setor que ele é mais, talvez a ação ela não cresce tanto, mas ela tem um fluxo ali para você dentro da sua conta de dividendos. O segundo, né, escolha dos setores com seus respectivos pesos. É interessante que você tenha um balanceamento, energia elétrica, banco, saneamento, commodity, qual que é o percentual que eu vou colocar elencar em cada setor.
A escolha dos ativos, então você começa uma análise macro falando de setores e você desce para uma análise micro agora falando de empresas. Depois você vai fazer um backtesting, né, que basicamente você vai testar essa estratégia que você montou, né, no longo do tempo, no longo de 3, 10, né, 20 anos, como que ela performou. E aí depois, né, elencando os setores que você vai comprar. Você tem um planejamento financeiro, você tem a estratégia, seu objetivo de crescimento ou objetivo, né, de ganho de capital. Você tem os setores, você tem as empresas, você tem ali todo o backtest, toda a ideia. Você vai partir para a estratégia de compra. Qual momento você vai comprar? O Porsche é um excelente carro, certo? Mas será que eu posso comprar ele a qualquer preço? Pode ser que ele esteja muito caro. Então, mesma coisa nessa analogia quando a gente traz o mercado de ações. A Vale é uma empresa muito bacana, mas será que é interessante eu comprar a Vale no topo histórico? Você tem que levar em consideração o preço, sim, porque esse preço ele vai otimizar seu resultado final. Você vai conseguir comprar mais ações, consequentemente você vai ter mais resultado em dividendos, você vai ter mais resultado em crescimento da sua carteira. E o outro ponto é a frequência de aportes, que está totalmente alinhada com o planejamento financeiro. Então você tem, 3 em 3 meses eu vou aportar, né? Em um mês eu vou aportar, 2 em 2 meses eu vou aportar. Porque essa frequência de aporte, pessoal, ela é muito importante para você conseguir oxigenar a sua carteira, né? Seu portfólio, e aí você conseguir colher os melhores momentos do mercado. Se você pega lá, você tem 100 mil reais, 500 mil reais, vai fazer aquele investimento, aporta tudo de uma vez e nunca mais você, né, continua com aportes frequentes, você vai perder janelas, né, de potenciais entradas dentro do mercado. Então é interessante que você tenha esse aporte frequente. O que mais acontece, né, dentro do mercado? O investidor ele não tem uma estratégia definida, o investidor ele não tem um planejamento definido, o investidor ele compra uma porrada de carteira. Eu já peguei carteira aí com 40 ativos, 40, 50 ativos, o cara comprou a bolsa inteira. Então quando a gente pega essa tela, por exemplo, a gente vai conseguir visualizar que tem diversas empresas na bolsa, né, de diversos setores diferentes. E aí é interessante que você tenha acessibilidade de qual ativo você vai operar. E aí você pode utilizar duas formas para fazer isso. A primeira é da sua cabeça mesmo, né? Você estudando ali setores que você conhece. A segunda é utilizando auxílios de casa de análise, que são profissionais que já tá ali o dia inteiro olhando o mercado, tem uma empresa, tem equipamento fazendo aquilo ali, tem gente olhando aquilo ali, e você seguir um racional de uma casa de análise. Esse aí é a forma mais recomendada para o investidor iniciante. Alexandre, eu não quero seguir uma casa de análise, né? Eu quero fazer a minha carteira. Então, o que eu acho que é interessante? Tá aqui, e aí a gente vai para a planilha que eu elaborei aqui de uma carteirinha que eu montei. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? A ideia educacional aqui. Eu elenquei as empresas ali, todas as empresas ela tem respaldo técnico, né, de analistas certificados no mercado que atuam nesse segmento. E aí eu estou fazendo só uma forma mais didática de você montar a sua carteira com as empresas que você acha que é legal, beleza? Eu utilizei como um guia esse guia, né, esse Stock Guide da XP, né, fica disponível lá no site da empresa, tá, da corretora. E aí eu consigo ver o analista que está me recomendando, os setores, o ativo, se é compra e venda e tudo mais. Beleza? Lembrando que as recomendações aqui estão hoje. Pode ser que você está vendo esse vídeo daqui 3, 4, 5 meses, um ano, não vai estar recomendado dessa forma. Mas lembrando, voltando a dizer que os ativos que estão elencados ali dentro da carteira, né, que a gente vai fazer o exercício aqui, é com objetivo educacional e não é de recomendação. Beleza? Então, eu, Alexandre, qual que é o meu objetivo como investidor? Eu quero dividendo e crescimento. Dessa forma, eu trouxe uma carteira com 4 setores, né? Ela tem banco, tá? E energia, cumprindo ali setores perenes. Então, não quero tanta volatilidade para a carteira e quero bom dividendo caindo na conta, porém eu quero crescimento. E aí, quando eu falo crescimento, eu trago até um pouco de dólar para a carteira, operando mineração, né? E óleo e gás, beleza? Então, tem o minério e o Brent ali, né, dentro da minha carteira, né? Que eu acho que é interessante.
e eu tenho bancos e energias elétricas, e dividido da seguinte forma, 30, 10, 10, 50, ok? E aí fica a seu critério. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que definir os setores que você vai operar. O setor, ele é muito alinhado, né, ao momento de mercado. Numa economia contracionista, um tipo de setor vai tracionar melhor. Numa expansionista, com juros menor, de 2%, você vai ter um varejo operando melhor, você vai ter uma tecnologia operando melhor. Hoje o juro está 13,75, então esse tipo de setor vai sofrer. Então eu trouxe minha carteira setores mais defensivos, tá? E para ganho de capital eu vou operar commodity. Então eu selecionei poucos ativos, selecionei 8 ativos. Então, a primeira coisa que você deve fazer é definir os setores. Definir os setores, você vai definir os ativos, tá? No máximo de empresas que você vai ter, e que é interessante, né, conforme as literaturas, é no máximo 12 papéis. Beleza? Você não vai colocar 20, 30, 50 papel, não, porque você não vai conseguir acompanhar, entende? Então, quem simplifica, multiplica no mercado financeiro. Então, se tiver menos, quanto menos é mais. Então, aqui eu tenho 8 empresas. Dentro dessas empresas eu tenho 2 bancos, tenho Petrobras, Vale e 4 aqui de energia elétrica, CEMIG, Copel e Engie Transmissão Paulista, beleza? Ok, então eu olhei o setor, olhei as empresas. O segundo ponto, eu vou começar, que eu estou fazendo uma análise totalmente superficial, tá? Eu vou olhar duas coisas, estou olhando aqui, Alexandre, o yield, né, e o beta. Claro que eu tenho outras variáveis que essas empresas têm em comum, como PL relativamente baixo, outras coisas, só que eu estou fazendo uma ideia para quem está iniciando, tá? Para quem está iniciando e só para você ter uma noção, né? Não cair muito no papo da turma aí, que não vive o negócio na prática e fala para você comprar a qualquer preço e montar uma carteira com 50 ativos, setor, né, que você não vai conseguir acompanhar. Enfim. Então aqui eu tenho os dividendos yields elencados de cada empresa e o beta. O beta basicamente ela é aqui a correlação com o meu benchmark, que no caso aqui é o Ibov. Então eu tenho eu montei uma carteira com 8 empresas, 4 setores, tá? O objetivo da minha carteira aqui ela é dividendo, né? E crescimento, aliado a crescimento. E essa carteira aí nos últimos 12 meses ela entregou 12,45% de dividendo yield. Legal, tá? Acima de 10% ali, na minha opinião, é interessante. 0,82 de beta, então a carteira ela vai acompanhar o Ibov, beleza? Beleza, então o que o Alexandre está querendo dizer? Primeiro você tem que elencar os setores que você vai operar, segundo você vai operar, né? Depois você vai colocar os percentuais, né? Levantar os percentuais de cada setor, depois você vai vir com a análise micro olhando os papéis, nesse papel você vai estabelecer os pesos, tá? E aí depois você vai partir para um backtest que a gente vai fazer aqui. Esses papéis, né, eu utilizei não estou utilizando uma carteira fechada de uma casa de análise, então estou pegando pontual. Como respaldo técnico, eu estou utilizando o Stock Guide aqui, né, a recomendação dos analistas da XP. E aí você pode utilizar outras, né, casas de análise também para você ter esse respaldo aí, se está melhor para comprar, vender e etc. O que é interessante disso aqui? É você como investidor, né? Você não está brincando com o seu dinheiro. Então você tem essas empresas, todo trimestre é interessante que você revise, tenha uma planilha e revise o resultado dessas empresas. Veja que a empresa está performando bem, como está o setor, né? Se é legal você continuar aportando ou não, se tem um profissional do seu lado, é legal também, e assim vai, beleza? Ok, Alexandre. Achei bacana, você deu a dica aí, como que ficou essa carteira. Então, assim, de forma rápida. Agora, no backtesting que eu peguei aqui para fazer nessa carteira, eu fiz o backtesting dos últimos 36 meses. Né? Então, que elenquei as empresas que eu simulei R$500 mil investidos no perfil agressivo, né? Dessa forma aqui, diversificado, com esse peso em cada papel. Como que ficou isso, né? Comparado ao Ibov, você não vai comparar a bolsa com CDI, você não vai comparar Neymar, né, com Bolt, não tem nada a ver, são esportes diferentes. Então, quando você fala de CDI, é uma coisa totalmente diferente de Ibov, são benchmarks diferentes, tá? Então, o que a gente consegue visualizar de forma rápida? Que a minha composição, ela acompanha bem, né, o Ibov, aqui ela teve uma descorrelação legal, então ela até supera. Nos últimos 36 meses, ela entregou 93%. Claro que
o passado não garante o futuro, só que isso é interessante para mim ter uma ideia onde que eu estou indo, né? Pô, tá fazendo sentido, né? Esse material, né? Esse portfólio tá fazendo sentido. E esses 500 mil viraram 968 mil reais, então praticamente, né, quase dobrou aí o investimento. Aqui por mês, como que foi, né? Em 2020, 57, daqui 2021, 0 a 0, 2022, 25,44, em 2023, 1,15. E o que é interessante disso aqui? Que aqui não está levando em conta ainda, tá? Não está levando em conta ainda os dividendos que caíram, né, dentro da conta, que só o ganho de capital, só a elevação do patrimônio. Então, muito legal, bacana essa carteira, tá? Então, pessoal, no momento que você, né, você como iniciante, tá começando aí no mercado, o que você tem que fazer primeiro, tá? Antes de começar a investir, você tem que ter suas finanças ok, sólidas, né? Uma reserva de emergência, né? Tudo certinho, certo? E bacana para você começar. Depois você tem que ter um objetivo que você vai fazer seu investimento, né? Investir porque é bonito, tá? Você tem que ter um objetivo, se você está querendo dividendos, se está querendo crescimento. Depois você vem na escolha dos setores, quais setores que você vai operar. Se você não vai utilizar uma casa de análise, né, para trazer uma carteira já para você, utilize o que você tem mais afinidade. No momento de investir, investe no que você conhece. Entende? Aqui eu selecionei alguns setores, mas isso aqui é com objetivo educacional. Depois você traz, né, os pesos, né, de cada ativo, seleciona as empresas e você faz esse backtesting, que basicamente, pô, será que essa carteira aqui, se eu tivesse investido nos últimos 36, nos últimos 10 anos, 20 anos, como que seria meu resultado? Seria positivo ou negativo? E aí você tem uma ideia de como que pode ser o seu futuro dentro dessa estratégia. E aqui eu não falei, né, não comentei para o vídeo não ficar tão extenso, você tem que ter uma estratégia de compra, né? Quando que eu vou comprar esses ativos, né? Na média móvel, né? Eu tenho algum indicador, tenho alguma... Ou simplesmente vou aportar e comprar do jeito que tiver, fechar o olho. Que é aí que é isso que a turma fala, né? A turma faz com que você não leve em conta preço e faz com que você tenha 50 ativos dentro da sua carteira, né? De forma... assim, enfim. E a segunda, né, o sexto ponto aqui seria a frequência de aportes, beleza? Então, pessoal, nesse vídeo, né, eu comentei bem rapidamente aqui o que a maioria da turma faz, tá? Dei algumas dicas de como você pode montar a sua carteira, fiz um exemplo prático aqui bem rápido, beleza? E agora é só mandar bala, né? Você selecionar as empresas, achar o que é interessante, conversa com alguns profissionais. O profissional é muito importante para te auxiliar nessas decisões. Se você não vai utilizar uma casa de análise, né, utilize, né, setores, né, que você conhece mais, né, ou que está até dentro, performam melhor no mercado. Eu, Alexandre, gosto de setores perenes, setores mais defensivos no momento de investir. Beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fico feliz se você ficou até o final desse vídeo assistindo. Deixe seu comentário, o que você achou desse conteúdo, beleza? Se inscreva, né? É difícil fazer esse conteúdo, leva tempo. E aí a sua inscrição é a forma de retribuir, né, esse nosso trabalho, beleza?